quer falar sobre uma batalha que aconteceu, ou melhor, que vai acontecer, né? Aconteceu já na visão de João, no Apocalipse, mas ela vai acontecer, especialmente no fim, quando Apocalipse vai dizer que eles o venceram. Amém? Eles o venceram como, amados? Vamos ver se você está afiado. Como foi que eles o venceram? Pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram e, guarda isso, mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. 3 coisas, vamos lá de novo. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, mas o quê? Pela palavra do testemunho que deram e, mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Assim João descreve a vitória daquela igreja sobre ali basicamente sobre o diabo, sobre Satanás, mas a gente sabe que é toda a horda do mal ali. Ali inclui todo o exército do inimigo. Você diz amém ou não? Então a gente tem batido nisso. Falamos ontem sobre a importância da humildade. Eu falei que tem 2 bases que a gente não pode seguir com elas nessa batalha. A primeira é o orgulho, lembra? Nem orgulhoso e nem ansioso. Ansiedade, porque a gente falou que a base dessa batalha, em primeiro lugar, é de humildade, sujeitando-se a Deus. Lembraram? Mas também falei que a ansiedade, ela já é uma guerra na alma. Ela é uma guerra dentro de nós. E a ansiedade é um produto do mundo. Nós conversamos muito, gastamos muito esse tema, como o mundo nos leva a ser ansiosos, acelerados, né? Porque, e quando se trata de carne e mundo, o diabo está bem servido, porque tanto a carne quanto o mundo são aliados dele, né? A carne milita contra o Espírito Santo e o mundo, quem ama o mundo diz que aborrece as coisas do Pai, porque o amor do Pai não está no mundo, e o mundo é esse sistema, não me refiro às pessoas, vocês sabem, eu me refiro a esse sistema que nos engole como um grande mar, um grande oceano, que tenta nos sucumbir em vários momentos, debaixo da sua pressão, da sua opressão, também dos seus valores. Falamos um pouquinho de como o mundo nos fustiga tremendamente a isso. E peguei, eu acho, se eu não me engano, o último texto que a gente avaliou aqui foi sobre Pedro falando lá na sua primeira carta com os pastores. É isso mesmo, né? Capítulo 5, nós falamos exatamente sobre a importância. Aqui Pedro já completa aqui. Eu não sei quem agrega quem, né? Mas Pedro, ele repete Tiago, né? Ele vai dizer que nós precisamos de verdade nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que Deus no tempo oportuno nos exalte. E essa humildade sempre, de alguma forma, afeta o inimigo. Nunca o diabo vai te animar à humildade, nunca. Qualquer coisa que te anime à humildade, pode saber que é Deus. E tudo que te anima ao orgulho, tu pode saber que vem do inferno mesmo. O inferno que quer você orgulhoso. Por quê, irmãos? Porque Deus resiste ao soberbo e Deus dá graça aos humildes. Contei a história para vocês de Balaão aqui. Você não precisa, de verdade, você nem precisa ser tocado pelo inferno para ser derrubado se você ficar soberbo. Deus mesmo vai te derrubar. Deus mesmo vai se carregar de te abater, te humilhar, te quebrantar. Porque quando você é tomado pela soberba, você não existe nem prediletos, né? Falamos aqui sobre Davi, mas você deve conhecer outras histórias da tua vida, né? Talvez você conheça outras histórias, outros momentos que você diz, cara, como a soberba, ela bate as pessoas. E se ficar soberbo, o teu maior inimigo vai ser o próprio Senhor. Pode ser até que alguém te anime a ficar orgulhoso, eu já falei isso também. Às vezes o pai anima, a mãe anima, até pai e mãe. Às vezes os amigos animam a tua soberba, mas Deus não. Deus, a hora que vê você altivo, ele vai se opor a você. Ele vai se opor, e aí o teu inimigo não vai ser o diabo, o teu inimigo vai ser o Senhor, né?
Aí você pode dizer assim, mas o Senhor não é nosso inimigo. Amados, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas Deus pode ser contra nós também em algum momento, pode ter certeza disso. Hoje mais cedo, e o café sempre traz uns negocinhos para a gente refletir, né? A gente estava conversando aqui sobre os inimigos da cruz. Uma conversa que a gente tem por causa de glutonaria, né? Para a glutonaria. Mas eu citei aqui que ano passado, acho que foi ano passado mesmo, eu falei pela segunda vez sobre esse assunto. Mas esse assunto é um assunto que eu falo há muitos anos. Eu falei sobre um texto que eu dei o nome de Os Inimigos Estão Entre Nós. Eu me baseei em Filipenses 3,18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então ele está falando que no meio da igreja haviam aqueles que eram os inimigos da cruz de Cristo. E o triste desse versículo é que ele fala que eles andam entre nós. Então, ou seja, está no meio da igreja, mas eles, na verdade, são inimigos da cruz de Cristo. Inimigos da cruz de Cristo, né? Aquela palavra assustadora, né? E olha que coisa interessante, Quando Paulo diz inimigos da cruz de Cristo, necessariamente não são nossos inimigos. Está no nosso meio e não tem nenhum problema com a gente. Tem inimigo, tem problema com Jesus. Eles são inimigos da cruz de Cristo, não comigo, não tem nada a ver comigo. Só vão ter problema comigo se eu começar a falar muito da cruz. Aí eles vão ter problema comigo. Aí o canhão vira para mim. Mas se eu não falar de cruz, nada vai se passar comigo. Inclusive, isso Paulo também profetiza a seu filho Timóteo, que nos últimos dias, algumas pessoas vão ter assim como coçando a orelha, vai buscar mestres que falam aquilo que eles querem ouvir, né? Vai falar mestres que falam segundo as suas concupiscências. É muito comum hoje, muito comum, você ver crente que começa a ouvir uma teologia que agrada a seu pecado. E eu te falo, amado, existe hoje, no nosso tempo, no nosso mundo, todo tipo de pregação que vai favorecer o teu pecado. Tem tudo. O que você pensar, tem. Parece que o mercado gospel, pensa num grande shopping center assim, e cada loja tem o que você quer. O que você quer. O que tua carne almeja, você encontra. O que tua carne... Se você é, por exemplo, contra dar. Se você é contra dar alguma coisa, se você é daquele tipo avarento camuflado no meio da igreja, que fica minando toda a possibilidade de oferta, de entrega, você vai conhecer alguém que vai pregar exatamente a mensagem que você quer ouvir contra entregar, dar. As coisas estão em voga, está em alta. Você entra ali e ouve e diz, é isso que eu acredito. Mas não é isso que você acredita, é aquilo ali que está favorecendo a tua carne. Hoje nós temos no Brasil, inclusive, igrejas para qualquer gosto. Qualquer gosto, qualquer coisa que você pensar, você tem. A igreja inclusiva, tem igreja inclusiva. A igreja, o que mais? Aí tem tudo. O que você pensar, você tem. Tem de tudo que é jeito e maneira. Eu conto tristemente essa história, triste mesmo a história, mas eu conto para ilustrar, por exemplo, como a cabeça das pessoas funciona com relação a isso. Tu vê que o problema não é comigo, é com a cruz de Jesus. Nós recebemos há muitos anos mesmo, já foi antes da gente mudar para Curitiba, um pastor lá no presbitério. Esse pastor, ele na verdade, ele foi convidado por um dos líderes da igreja. Ele estava numa crise conjugal muito séria, a esposa queria abandoná-lo, e alguém falou, olha, tem um grupo de pastores lá no sítio, você não quer ouvir, não, tá, pai. E ele, então, se interessou, e o rapaz fez a ponte, e nós o recebemos lá, no Monte do Santíssimo. E o problema dele era um problema simples demais. O problema dele é o seguinte, ele, casado, empreendeu uma viagem missionária para os Estados Unidos, lá ele arrumou uma mulher, e a esposa dele soube, deu aquele pricoió todo. E quando ele sentou conosco, começamos a conversar, eu não vi assim, em nenhum momento um traço de tristeza, porque assim, a tristeza segundo o mundo produz morte, mas a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Então, todo
todo pecado deveria, em algum momento, produzir em nós tristeza. Não tem nenhum problema produzir tristeza. Ficar triste não tem nenhum problema. Desde que não seja a tristeza do mundo, né? E eu lembro que a gente conversando, eu falei, cara, eu não vejo você assim, nem um braço, nada. E ele falou, vai ficar triste por quê, pastor? A menina lá era solteira, ela não tinha mulher. Não tinha marido. Eu não peguei mulher dos outros, não. Eu falei, gente, como assim? Eu falei, não, pô, é pecado você tocar na mulher alheia, do outro. Mas ela é livre, pô. Eu falei, cara, ela é livre, mas você é casado, brother. E ainda que fosse dois solteiros, como é que é isso? Dois solteiros tendo vida conjugal, sem aliança, sem pai. Como é assim? E aí via confusão na cabeça do cara. Então, até no final, quando ele deixou lá a conversa, que a gente pôde andar na verdade com ele, mostrar seus equívocos, eu lembro que no final eu conversei com o presbitério assim, porque por cada fala dele, ele falou assim, pô, Salomão teve 1000 mulheres, por que eu não posso ter 2? Pô, o cara teve 1.700 esposas, 300 concubinas. Eu brinquei com os presbíteros, falei, se alguém aparecer agora com a ideia de uma igreja salomônica, vai ter gente. Vai ter discípulo da igreja salomônica, vai ter gente agregando essa igreja. Que igreja salomônica é essa? É o cara que pode ter várias mulheres, desde que não seja casada nenhuma. Ele pode juntar a solteirada toda com ele e fazer. Vai ter adepto, porque a gente vive nesse mundo doido, onde as pessoas, elas adequam o evangelho à sua natureza, ao seu pecado, aos seus problemas. Adequam. Então, em algum momento você pode ser inimigo, sim, não da igreja, talvez sejam até nossos bons amigos, mas são inimigos da cruz de Jesus, né? Esses inimigos que Paulo estava falando lá no meio dos Filipenses, ele diz claramente, são inimigos da cruz de Cristo, estão entre nós. E, para a tristeza também, ele não cita que é uma pessoa, né? Ele não diz, ele falou, muitos estão entre nós, muitos. Ele não está dizendo que é um grupo pequeno, não. Ele identificava uma galera. Não é um time pequeno, não. Pretinho, estava falando sobre o café. Não é um grupinho pequenininho, são muitos, né? E esses inimigos da cruz, olha que coisa curiosa, eles também podem ser chamados de Satanás. Aí você fala, por quê, Franco? Jesus chamou Pedro assim, Satanás. E o problema de Pedro não era com os outros apóstolos, tampouco era com o próprio Jesus. O problema de Pedro era com a cruz. Ele estava felizinho da vida ali, mas o problema é que quando eu digo de Satanás, é porque Satanás, na verdade, o diabo ele é conhecido por Satanás e diabo, né? Diabo. Mas Satanás, ele pode ser aquele que se opõe a outro. Aquele que se opõe. Satanás é o opositor, é o que se opõe, né? E, curiosamente, não foi a mesma palavra, Paulo não usou a mesma palavra, inimigo, opositor, não foi a mesma palavra que ele usou, a que Jesus usou. Jesus usou uma palavra de origem aramaica, né? Ele chamou Pedro mesmo de Satanás, e que, falando de alguém que se opõe à ação do outro, né? E esse nome também é dado ao príncipe das trevas, ao príncipe dos espíritos maus lá, o adversário inveterado de Deus. Então, é o mesmo nome que Deus usou. Agora, Paulo usa outro nome. Paulo usa, quando ele fala de inimigo, ele está falando de um cara hostil à cruz. Ele não chega a chamar ninguém de Satanás. Ele fala assim, é um hostil, é inimigo, é hostil à cruz. Então, são palavras diferentes, ele é hostil à cruz. Mas a pergunta é, como é que esses caras se tornaram inimigos da cruz de Cristo, que era o nosso tema lá do café da manhã? Como é que eles ficaram inimigos? Aí você vai ter que ir no versículo 19 ali e ler uma partezinha do versículo 19, que ele vai dizer, só se preocupam com as coisas terrenas. Ou seja, era aquela galera literalmente presidida pela carne e pelo sistema do mundo. Então era a galera mergulhada no mundanismo e dando vazão à sua carne. Quando eu falo dando vazão à carne, já expliquei para vocês aqui o que é carne. E quando eu falo carne, necessariamente eu não estou me referindo às obras da carne. Eu
Eu estou falando da natureza da carne mesmo. A natureza da carne, ela é inimiga do Senhor mesmo, ela é inimiga gratuita. Não, nenhuma carne bate palma para o Espírito Santo, nenhuma carne. Você pode ver, eu tenho uma neta de tá ali, Laurinha, de 9 anos, aquela bichinha ali, mas desde que ela nasceu, a gente já sabia disso com os filhos, agora com os netos. A gente olha e diz, o que uma criança resiste no pai? Eu vou te falar, tudo que é de Deus no pai e na mãe, ela vai resistir, quase que inconscientemente. Por exemplo, autoridade. Por que as pessoas resistem à autoridade? Eu vou explicar, porque a Bíblia diz que toda autoridade procede de Deus. Não tem nada a ver. Às vezes eu vejo pai e mãe assim, desesperado com seus filhos. Eu perdi o coração do meu filho. Eu digo, calma, por favor. O problema não é contigo. Se tu for fumar um baseado lá na faculdade, tua filha vai ficar linda. Ela vai ficar tocando violão lá, entra no zelo, ela vai ficar tua amigona. O problema dela não é contigo. O problema dela é com Deus que está em você. Ela não se opõe a você. Ela até te ama. Acredita nisso? Tem certeza disso. O problema é quando você usa aquilo que é de Deus. Tudo que você fala que é de Deus para ela, a carne dela, ela nem sabe o que é a carne, coitada. Ela nem sabe. Tua filha nem sabe. No caso, era uma menina e um menino. 2 casos que eu estava na mesma cidade, incrível. Na mesma cidade. E eu dizia para a mãe, era mãe e um pai. Curiosamente, era um pai aflito por uma filha e uma mãe aflita por um filho. A mãe estava muito mais em choque, dizendo, meu filho, eu tinha o coração dele pediu. Eu falei, cara, filha, teu filho te ama, ele não tem nenhum problema com você, nenhum. Mas qual é o problema? É porque você insiste em viver Jesus com ele. A carne deles se opõe a isso, são inimigos. O pêndulo da carne é para a morte. Ninguém precisa... Se você se entrega à carne, você não precisa fazer força nenhuma para pecar. Nenhuma. É a tua inclinação natural. E ninguém tem como pastorear a carne de outra pessoa. Eu falo isso com meu filho, Daniel, que hoje está cuidando de um monte de gente. Eu falo do meu filho. Você não vai conseguir apacentar a carne de ninguém. Porque a carne simplesmente não se consagra. A carne não tem jeito. Jesus falou assim que na carne não há proveito algum na carne. Não tem carne santa. Não tem. Jesus falou assim, toda a carne ela é imprestável. Ele falou isso lá em João 6. Vocês lembram lá, quando os discípulos começaram a ir embora? Todo mundo... Foi porque ele disse claramente, ele falou, não há proveito algum na carne. Como assim, Franco? Na minha vontade, nos meus sentimentos, na minha razão, na minha pereba, não há proveito algum. E como é que eu sei que alguém é presidido pela carne? É simples. Só você vê ela entregue às próprias paixões, ela entrega aos sentimentos, ela entrega aquilo que é carne. A hora que ela se entrega aquilo ali, ela está vivendo na carne, mesmo que tenha a cara de santo. E como é que eu sei que alguém é guiado pelo Espírito? Porque vive por fé. Deixa os sentimentos de lado, deixa a razão de lado, deixa a vontade própria do lado e vive por fé. Porque o justo vive por fé. Como é que eu sei? Eu sei. Se alguém está andando por fé, está no Espírito. Se alguém está andando por sua razão, seu sentimento, sua vontade, eu sei que é carne. Está lá. Gálatas 5,17, que nós lemos lá integralmente. E aqui, o que Paulo está apresentando é que aqueles irmãos, eles, inimigos da cruz, eles se entregavam às coisas terrenas, né? E eu acho que para isso aí não precisa nem explicação, né? Vocês acham que precisa de explicação? Quando ele diz assim, só se preocupa com as coisas terrenas? Não, talvez o destaque fosse para o só. Só. Como assim só? Em tempo algum eles dão uma trégua. Eles só se preocupam. O que ocupa a cabeça deles é isso, né? Então, o pecado deles não era o fato deles se preocuparem com as coisas terrenas, porque em algum momento você tem até que ter. Você está no mundo. E você lida com o mundo e tem coisa que você tem que fazer no mundo. O problema é quando você só se preocupa com o mundo. Quando isso é o teu norte. Quando o mundo te convence, te submerge, né? Em algum momento tu tem que estar no mundo, tu tem que andar sobre as águas. Mas tem uma hora que a água te engole. A hora que a água te engole, já dá ruim, né? Porque aí vai ser só. Você diz amém ou não? Agora, olha que coisa curiosa, por isso que eu dei esse destaque. Porque aqui Paulo usou a mesma palavra no grego que Jesus usou para definir Pedro. Como assim? Talvez você não lembre, mas essa conversa de Jesus com Pedro está registrada em Mateus. A primeira vez que aparece a palavra igreja na Bíblia foi Mateus 16, e ali tem 2 momentos especiais. Um onde Jesus está arguindo os discípulos
sobre o que eles pensam. Primeiro ele pergunta, o que as pessoas estão dizendo sobre mim? Dizem um monte de coisa, João Batista, Elias, E vocês, o que vocês acham sobre mim? Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? E aí, Jesus faz um elogio a Pedro. Jesus, olha, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou. Aí, de novo a carne. Não foi a tua natureza humana que te deu esse entendimento. Não foi teu intelecto. Você não sentou aqui e chegou à conclusão. Mas meu Pai que está no céu, pelo Espírito, te mostrou quem eu sou. Porque a salvação vem assim, quando alguém é revelado pelo Espírito. Por mais que a gente volta para os pequenininhos, por mais que a gente inculque nossos filhos sobre quem é Jesus, eles só saberão quem é Jesus de fato quando o Espírito Santo revelar a eles. Quando o Espírito Santo revelar, eles vão saber quem é Jesus. Então eles carecem desesperadamente dessa revelação e os pais devem orar desesperadamente a Deus pela vida dos seus filhos. O Senhor revela a meus filhos sobre quem tu és. Porque eles carecem disso. Eles têm que ser revelados. Amém? Não foi carne e sangue. Pedro ficou entusiasmadão. Tá, segue a vida. Mas Jesus começa a falar agora da cruz. Do que ele vai padecer, do que ele vai sofrer, do que precisa passar ele. E aí Pedro vem e chama Jesus no cantinho e dá aquele sabão em Jesus. Nada, para com isso. De forma alguma isso vai te acontecer e tal. Dá uma coisa estranha, uma conversa estranha. E Jesus fala assim, arreda Satanás. Mas Jesus vai dizer algo interessante, vai usar a mesma expressão de Paulo. Jesus vai dizer no versículo 23 do capítulo 16 o quê? Você não cogita das coisas de Deus. Mas ele está falando de Satanás. Né? Vê se não é isso que está lá. João 16, 23. Ele vai dizer, você sai, porque você não cogita das coisas de Deus, você só cogita das coisas do homem. O inimigo é humanista. O nosso inimigo, quem está lutando com ele é humanista. Ele não cogita das coisas de Deus. O pensamento dele não é um pensamento celestial, é um pensamento terrenal. Você entende muito, muito bem de homem. Você não entende nada das coisas divinas. Das coisas do homem você é mestre. Mas das coisas, porque você só cogita dessas coisas. É a mesma palavra que Paulo está usando nos Filipenses. Só pensa nas coisas terrenas. Aqui Jesus vai dizer, você não cogita, você não considera das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Olha que coisa interessante. Aí sim, né? Aí Paulo vai dizer aos inimigos da cruz que eles só se preocupavam, nem a palavra froneu, se eu não me engano, essa é a palavra que ele usa, froneu, só se preocupa com as coisas terrenas. E se você seguir lá adiante, no texto, né, você vai ver que muitas vezes isso acontece, né, essa coisa do só me preocupa, porque os nossos pensamentos, eles são limitados pela nossa própria opinião. Esse é o grande tema de carne também e espírito. Porque a carne, ela cogita da carne. Ela fica limitada nos seus próprios pensamentos. Ela não ousa pensar as coisas do espírito. Quando você está pensando as coisas do espírito, já não é carne, é o espírito. Já não tem o ego, não é teu ego presidindo. Já é o Espírito Santo falando no teu coração. Quando você transcende, quando você sai. Amém? E Jesus, inclusive, falou que Pedro podia se tornar uma pedra de tropeço, né? E quando nós cogitamos só das coisas terrenas, nós nos tornamos também impedimento para aqueles que querem a cruz. Eu falei com vocês que a cruz opera duplamente. Já falei isso. Primeiro, quando a gente pensa em cruz, a gente pensa em perdão dos nossos pecados, sangue derramado, a justificação. Só que uma coisa é operar sobre os pecados que nós cometemos. A cruz também opera na natureza do pecado. Lembra que eu falei sobre isso? Vocês lembram? Eu falei, a cruz, ela tanto opera perdoando, lavando nossa roupa suja, nossos pecados, mas ela também entra na nossa vida. Ela toca a natureza. Ela não só arranca os frutos de uma árvore daninha, mas ela vai e bate na raiz dessa árvore. Então a cruz, ela tem esse duplo poder. Ora, ela entra na nossa vida para dizer, você está perdoado dos teus pecados, e ora,
ela entra na nossa vida para dizer, agora eu vou te levar a se arrepender mesmo da pessoa que você é. Não só do que você fez, mas da pessoa que você é. Por exemplo, eu me converti com 24 anos de idade, aí, a véspera aí, converti nesse período aí do meu aniversário de casamento e do meu aniversário de idade, porque eu caso num dia e faço aniversário no outro dia. Então eu casei no dia 4 de dezembro de 1982. Casei ali com 21 anos. No dia seguinte eu estava fazendo 22. Então meia-noite eu fiz meia-noite já era 22 anos. Então eu casei assim. 2 anos depois meu casamento já tinha acabado, claro. Por quê? Porque eu apostei tudo no meu casamento. Eu vou casar porque quando eu casar eu vou parar de entender a bagunça. Vou parar essa vida que eu levo. Essa vida que eu levo vai parar. Mas ledo engano. Eu me casei e continuei na bagunça, continuei no adultério, acho que foi até piorando. Acho que no início eu até tentei viver uma vida normal, mas eu fiz uma coisa muito ruim, eu acabei levando Denise para o meu buraco. E graças a Deus, Denise só nos contaminou mais porque tinha outra formação. Mas o que eu fiz? Eu arrastei ela comigo. Eu fui e arrastei Denise para o meu, como diz o carioca, meu métier lá. Fui arrastando Denise para dentro daquela vida que eu levava. Claro, Denise não ia até certo ponto, né? Bebida, samba, aquela coisa todinha, mas ela via que tinha um limite. Mas ela também devia perceber como eu me entregava ao pecado, sem dó. 2 anos depois, não tinha mais casamento. Aí você fala, por que vocês não se separaram? Porque minha sogra era paraibana, gente. Então minha sogra falou, tu casou, menina, agora tu fica lá com teu marido. Volta para o teu marido. Denise tentou, não foi, Dedê? Denise até tentou dar uma escapulida. Mas minha sogra deu uma enquadrada nela. Falou, tu não casou? Não quer casar? Volte. Aí voltou, ela voltou lá para mim. Coitado, mas não era uma coisa que ia perdurar há muito tempo. Não era uma coisa que ia perdurar. Já estava destruído. Mas aí Jesus entrou. Quando Jesus entra, tudo é lindo, né? Jesus entrou. Eu não estava buscando a Deus de verdade, como a palavra diz, não há quem busque a Deus, eu estava nessa lista. Não há quem busque a Deus, não estava mesmo buscando. Entrei, o Senhor entrou na minha vida. E aí eu provei, como qualquer crente, o perdão dos meus pecados. Acho que foi isso que gerou tanta gratidão para pregar o Evangelho. Nunca preguei o Evangelho assim porque queria ser pastor. Eu sou pastor por acidente, porque a hora acontece. Literalmente é um acidente na minha vida. Mas eu era grato. Isso eu tinha, gratidão, porque eu percebi que aquele peso que eu carregava saiu dos meus ombros. Fiquei livre do pecado. Mas houve um momento que Deus me levou para tratar do que de verdade me movia aquele estilo de vida. E aí eu comecei a ter problema com a cruz. A cruz que eu amava tanto e cantava e falava dela, que me lavou, foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Aquela cruz que eu amava e cantava e apresentava para os outros e tal, ela quis operar agora no Sérgio Rodrigues, um cara que era adúltero por natureza, mentiroso por natureza. Era. Então agora a cruz quer tocar na raiz do problema, na raiz. Senão, vira um crente com o pecado perdoado, mas voltando sempre às mesmas práticas. Vira e mexe e volta lá naquela laminha. Isso, para complicar a minha vida, ela tinha um outro problema. Por quê? Porque a maior parte dos meus pecados aí, eu escondi tudo. Levantei um tapetão assim, joguei tudo embaixo dos seus pecados, jamais me lembrarei, está escrito. Tapei assim, tem aquele pessoal que vai em casa e joga a sujeira embaixo do tapete, né? Não bota não. E eu joguei tudo embaixo do tapetão e fiquei lá. É um tapete grande mesmo. Meti lá. Mas de vez em quando Denise voltava na história. E quando Denise voltava, eu falei, aquela história, como é que ela mesma... Ixi, ela voltou na história. E eu mantinha a versão antiga, mantinha a mentira. Então era o drama que eu vivia. Eu não queria viver aquilo, mas eu vivia aquele drama. Outra coisa que eu percebia, as cadeias ainda mexiam comigo. De vez em quando eu voltava no meu cativeiro. Eu não sei se você já visitou alguma vez uma cadeia. Se você conhece uma cadeia por dentro. Se você já visitou uma cadeia. No Rio de Janeiro tinha um presídio, agora não tem mais. Era um presídio que era hospital presídio. Eu acho que o pior lugar que eu já fui de lugar penitenciário era esse.
Por quê? Porque era assim, travou-se uma luta na cidade do Rio de Janeiro e a polícia deu tantos tiros lá no cidadão. O cara vai para o hospital um tempo e depois ia para esse lugar, que eu acho que derrubaram, acabou, não tem mais ali na Frei Caneca, não tem mais. E aí levava o cara para esse hospital, o presídio. Então, de fora, as pessoas dizem, cara, é um hospital, o presídio, está lá dentro sob cuidado. Mas quando você entrava, pensa num negócio, pensa numa coisa horrível. Primeiro, parece que tinha um demônio da com pau, parece que os capetas moravam lá. E, gente, não tinha assim nenhum cuidado, não tinha assim nenhum médico, não tinha nada. Não tinha médico, não tinha cuidado, não tinha absolutamente... Obrigado, Biel. Não tinha nada. Sabe o que é nada? Nada. Não havia coisa nenhuma. Os caras ficavam jogados, assim, numa celinha pequenininha, né? Ficava preso ainda, assim, com um soro agarrado, assim, o cara assim, apodrecendo, morrendo, os caras querendo mais que vai pra cucunha mesmo. E muitos daqueles bandidos ali trocaram tiro com a polícia mesmo. Então você vê, estava tudo ali, era um clima pesadíssimo. Mas, muito interessante, ao lado tinha um outro presídio. Um presídio de ex-policiais, ex-funcionários do Corpo Bombeiro, estava tudo ali, em outro lugar, que não podia misturar, obviamente. Você não vai misturar um cara que tem uma carreira na polícia junto com um bandido que tem uma carreira lá, senão dá ruim. Entre os próprios bandidos, tem aqueles crimes de facção dentro do presídio, imagina um lugar, se o cara souber, aquele ali foi, aí acabou tudo. Não, mas no Rio, para um bandido matar um policial, não precisa de nada, ele só precisa saber que o cara é policial. No Rio é assim, não sei se vocês sabem disso. Então, e nós temos vários irmãos vinculados que são policiais e eles, a chapa é quente, como diz o outro. É difícil você ser policial no Rio de Janeiro. Se o cara desconfiar, esses dias agora, 2 dias, um pastor me mandou a notícia de que um rapaz que trabalhava, nem era policial nem nada, ele se vestiu com a roupa preta. Foi para o retiro, você viu essa matéria no G1? Foi para o retiro, estava indo para o retiro da igreja. Mas aí, ali no Catiri, em Bangu, aí, você viu a notícia? Não, mas ali tá feio. Mas ali foi no Catiri. O que acontece? Só porque ele estava de preto, botando as coisas dentro do carro. Aí, os caras acharam que ele era miliciano. Achou que era miliciano, bum, mataram. Então, é o Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro. Então, assim, mas o que eu estou falando desse presídio? Porque, assim, você imagina que nesse presídio tem o pátio afora, e essa galera que estava presa ali, a outra ala, né? Era uma ala assim, bem vestida, de gente educada. Tinha gente formada ali, que cometeu crimes. Tá? Eu fui visitar por conta também de pessoas que eu conhecia, que tinham cometido crimes e foram condenados e foram parar nesse presídio aí, nesse presídio de ex-militares. Mas era muito interessante que você via a qualidade dos caras assim, educados, pessoas formadas, bem vestidas. E num dado momento era interessante que você não sabia quem estava visitando e quem era preso, porque você estava misturado igual, tudo junto ali. Ora, quem é preso, quem é que está visitando, você não sabia. Então, é outro perfil de gente que estava ali. Mesmo que tivesse cometido vários crimes. Eu conheci um cara do BOPE lá, que se converteu também, e eu visitava lá também, porque vários eram convertidos. E ele disse que tinha matado mais de 40, sei lá quantas pessoas matou, a lista dele era grande, e ele, não, tinha muito mais do que isso. E tinha uma matéria no Fantástico, que ele vinha descendo uma escadaria, o nome dele era Paulo de Tarso. Ele vinha descendo uma escadaria, e se eu não me engano, ele teve um confronto ali com os bandidos, matou 12 ou 15 bandidos ali numa escadaria lá do morro. Então ele era até um cara conhecido, mas um cara polido, falando assim, natural, normal. Mas o que era interessante? O que Deus me chamou a atenção dali? É porque é o seguinte, quando terminava a visita, quando dava o horário de ir embora, uns saíam, outros ficavam. Uns saíam, outros ficavam. Mas imagina que você perceba o seguinte, que tem gente ali que tem acesso até lá fora. É verdade. Se um cara faz amizade lá com uma autoridade, ele pode sair para comprar alguma coisa para os outros. Ele pode lavar um carro para não sei quem, ver não sei o quê. E tinha essa galera que saía. E depois ainda tinha um cara que tinha um bom comportamento, que ele podia ficar, por um período, ficar lá na liberdade condicional. Trabalhava
trabalhava durante o dia fora, isso para todos os presos, não vale só para essa turma, para todos os presos assim, liberdade condicional. E eu, naquele tempo, me sentia assim, é assim que eu me via. Ou me sentia, não sei, mas eu me via. De vez em quando eu pensava assim, eu sou livre mesmo, eu canto que sou livre, ou eu estou numa liberdade condicional. Por quê? Porque de vez em quando eu estou do lado de fora, mas parece que de vez em quando eu vou lá dentro. Eu tenho que beijar a mão do capeta. Isso era angustiante para mim. Mas eu percebi que nesse momento Deus já queria que a cruz transcendesse. Que a cruz não só tratasse com meus pecados, que a cruz tratasse com o Franco. E eu tinha que me entregar a essa ação da cruz. Senão eu ia ficar com aquela sensação de que era um cara cumprindo pena ainda. Sabe qual é? Uma liberdade condicional. E eu não queria isso para a minha vida, não queria. Eu dizia isso para os irmãos, eu falei, eu não quero ter essa sensação de que ainda sou preso. Eu sou livre, pô. A minha fé diz que eu sou livre. Mas a minha experiência diz outra coisa. A minha experiência diz que de vez em quando eu estou sujeito a uma coisa que é maior do que eu. E eu não quero isso para a minha vida. E eu acho que Deus não quer isso para nenhum filho dele. Você diz amém ou não? Mas olha o que Paulo vai dizer sobre o perigo de nós recebermos Jesus e rejeitarmos a cruz. Olha o que Paulo vai dizer. Você recebe Jesus, mas rejeita a cruz. Né? Isso é um pecado sério. Você querer Jesus, mas não querer a cruz, é um pecado sério. É um perigo. Versículo 19 do capítulo 3, ele vai dizer assim, essa é a sentença, e vocês me ajudem com o tempo aí, tá? O destino deles é a perdição. Olha, é o apóstolo da graça falando, tá, amados? Não quero mexer com a tua fé, não. Eu só estou lendo a Bíblia, tá? É o cara da graça que está falando, não é o outro não. O destino deles é a perdição. Ele vai dizer isso. Mas o que? O Deus deles é o ventre. Ele já identificou que nessa galerinha, talvez por ser uma província romana, tal, tinha aquele pecado que os romanos amavam, que era a glutonaria, que era o nosso tema da manhã. Glutonaria. Eles eram tão glutões, que em alguns casos eles amavam tanto comer, que se eles ficassem assim, muito cheios de comida, eles eram capazes de vomitar para comer de novo. Essa era a prática deles. Era o nível da glutonaria, era o nível. Eles eram capazes de vomitar para comer de novo. Talvez você ache assim, isso ridículo, talvez você ache que isso é impossível. Tem até gente que faz piada, né? Eu lembro dessa piada também, que alguém, se coubesse um dedo, eu comia mais uma salsicha. Quando alguém fala, vai lá, vomita. Não, se desse um dedo, eu comia uma salsicha. Tu vê que... Mas isso é muito comum também nos nossos dias. Não pensa você que não é, não. Inclusive, quando alguém me pede conselho para fazer bariátrica, eu falo. Eu digo assim, o seu problema é comer muito, você corre o risco de cortar a barriga e não cortar a cabeça. E aí, a alma tem que ser tocada. Se a alma não for tocada, você vai seguir comendo muito. E já vi vários casos assim. No meio da igreja, inclusive. Gente que cortou a barriguinha, emagreceu por um tempinho, depois seguiu comendo, voltou a ficar de novo, do mesmo tamanho. E fica aquela coisa horrível. Mas por quê? Porque você toca num problema estético, mas não toca na alma, na moral, no problema de fundo que Deus quer tocar. Porque o teu médico vai tocar na tua barriga, mas quem pode tocar na tua carne, no teu ego, crucificar, é o Senhor por meio da cruz. Mas a cruz não é imposta, já falei isso com vocês também. Ela é uma escolha deliberada. Quem toma a cruz é você para seguir Jesus. É você, pô. Eu não sei qual é o teu problema, mas se você quiser ter o problema vencido mesmo na cruz, você tem que escolher, pô. Mas é você que escolhe. Que poder, que valor tem um discípulo que você vai lá e tenta botar a cruz no ombro dele? Vem cá, meu filho, você precisa da cruz, bichinho. E joga a cruz no ombro. Isso não tem poder algum. Jesus não quer essa discípula. Jesus não quer uma pessoa que o segue porque alguém está constrangendo ele a seguir. Jesus não quer. Jesus quer que alguém siga voluntariamente, por amor. Deus é assim, Deus é nesse aspecto ele é exigente. Ele quer amor, ele ama. Você me ama. Então me ama. Então apacenta as minhas ovelhas. Toda a relação nossa com o Senhor é por meio do amor.
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Pronto. Então, se alguém escrevesse um livro sobre a linguagem de amor de Deus, eu não gosto muito desse papo, mas vamos lá, as linguagens do amor, que o pessoal curte muito. Pô, a linguagem do amor de Deus, eu vou te falar qual é. É você guardar os mandamentos dele e praticar. Pronto. Não precisa ficar nem levantando a mãozinha para ele, nem mandando beijinho. Ele não está preocupado com isso. O que ele quer é que você viva. Se você toma a cruz, experimenta e pratica, aí tu vai ver que ele vai dizer que você o ama mesmo. É assim que ele vai ler e entender. Ele vai dizer que o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. Isso aqui é duro pra caramba, mas quem já foi incrédulo da roxo sabe bem o que é isso. O que é? É quando você começa a se vangloriar no teu pecado. O cara bebe muito, aí começa a competir quem bebe mais. O cara come muito, qual é a competição? Quem come? Agora, sabe o que é triste? Quando a igreja está competindo quem come mais. Já viu isso no meio da igreja? Eu estou lá no meio dos irmãos, não vou nem dizer onde é, que os caras vão ficar rindo para mim aqui. Pô, foi lá em Brasília, cara, não tem jeito. Vocês já riram. Foi lá em Brasília, meu brother. Estou lá e os irmãos estavam se gabando, porque foram no rodízio de pizza e um tinha comido 37, outro comeu 38 pedaços de pizza, fatia de pizza. Que disposição, né? E sabe o que é engraçado? Tudo magro, velho. Tudo magrão, assim. Eu falei, cara, onde foi tanta pizza assim? Foi. E tinha testemunha. E os caras... Mas isso aí... Tu vê que a gente ri, a gente acha graça. A gente ri dessa desgraça. Não, a gente ri. A gente ri, na verdade, a gente ri dessa desgraça. Isso não é legal, isso é uma desgraça. Isso é que Paulo está denunciando aqui. É isso que Paulo está dizendo. E depois para falar sério com os irmãos. E depois para dizer, teve uma vez que eu lembro que foi falar, tratar esse assunto é difícil. Tá? Esse assunto, inclusive, eu não me lembro de alguém ser disciplinado por glutonaria na igreja. Já vi tudo, mesmo glutonaria. Mas eu lembro que uma vez o irmão falou que ele comeu tanto que parecia até uma jiboia. Eu fiquei igual a jiboia, assim. E a gente tem sempre a minha reação. A gente acha, pô, cara, que coisa engraçada. Não tem nada de engraçado. E é isso que o Pedro que Paulo está dizendo aqui. Ele está falando que a glória dele, dessa pessoa, a glória dele é uma glória que está na sua infâmia. Vocês entendem isso? Não. É a glória. É aquilo que você deveria te envergonhar, você se gloria. Quer ver? É o cara se gabando dos adultérios dele, no meio dos colegas. Vai falar com a tua esposa. Tá amarrado. Tá amarrado. Com a tua mulher, tu não fala, não. Quero ver tu encarar a tua mulher dizendo dos teus adultérios. Fica falando. E é interessante que isso também rola no meio dos crentes. Às vezes é grupinho de homens assim, aí fica um mais adúltero que o outro, um dizendo que foi mais do que o outro. Aquilo se gloriando naquilo que deveria envergonhar, deveria gerar tristeza. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, isso deveria gerar tristeza em você e você se bate no peito e gloria. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Porque o triste é você ouvir o apóstolo da graça dizer o seguinte, que o destino dele já estava traçado. Qual é o destino deles? Perdição. Mesmo andando entre nós, o destino deles é perdição. Estavam destinados à perdição. Eu fico assim estupefato, que eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que o apóstolo da graça vai dizer que o destino deles, pô, o cara está predestinado, meu irmão. Se o destino deles é a perdição. Se não se arrepende, teu lugar é lá. Não, mas eu sou predestinado. Não, já está predestinado mesmo, a perdição. Não se arrepende não para tu ver uma coisa. Vai parar naquele buraco. É isso que ele está dizendo. Difícil, mas é isso que ele está dizendo. Entendeu? Porque a comida deles era tudo que trazia prazer. Ele vai dizer que o Deus deles é o estômago, o apetite. Uma versão fala apetite, outra fala estômago, ventre. Né? Eles eram glutões mesmo. A comunhão deles não era mais comunhão, era cominhão. Se juntava para comer. A comida era tudo que trazia prazer. E nunca estavam fartos. É muito triste quando alguém trilha um caminho desse. É inimigos da cruz de Jesus. Quantos me entendem? Eu estou batendo isso pois o quê? Porque
Alguém podia... Não queria terminar assim, eu sei que já deu 20 minutos, mas deixa eu terminar aqui, fazer uma pergunta. Qual é a solução, irmãos, para a gente deixar de ser inimigo da cruz? Qual é a solução? Como é que a gente se torna amigo da cruz? Deixar de ser inimigo da cruz. Eu estou falando aqui, primeiro você tem que entender mesmo o poder que há na cruz para ajudar você a ser outra pessoa. Você precisa crer que o machado está posto à raiz e ele vai... Já estou ligado que eu já passei. Obrigado, muito obrigado. Não, gostei, ó, tecnologia ajuda, tu viu, né? Obrigadinho, minha querida. Mas deixa eu terminar aqui fazendo a pergunta que talvez ajude você também a entender. Vamos para o verso 20 desse capítulo 3, só para terminar. Eu acho que ele vai dar um caminho para a gente. Ele vai dizer o seguinte: pois a nossa pátria está onde? Nos céus. Mas vamos ver, vou pegar aqui Filipenses 3. Alô, galera. Tem alguém aí concorrendo aqui no som aqui. Colossenses 3. Não, Colossenses não, estou lendo Filipenses. Colossenses, por favor. Não, é que eu quero ler Colossenses 3:1. Mas agora não, que também Colossenses 3:1 também responde. Mas é Filipenses, eu queria ler Filipenses. Primeiro ler Filipenses, depois Colossenses. Filipenses 3. Depois a gente vai ler Colossenses 3:1. Vamos terminar com eles. Filipenses. O 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, né? A glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Em primeiro lugar, a gente precisa crer de fato que esse corpo que a gente está nele temporariamente, ele vai ser transformado. Ou depois da morte, ou no arrebatamento, aí fala de fé, aí fala da tua crença nas Escrituras, fala do teu relacionamento com as Escrituras. Você tem que crer mesmo que é assim, e isso te ajuda muito quando você crê. É o que eu falo, andar por fé é diferente de andar por sentimentos. Eu entendo a crise de qualquer um, eu entendo porque eu sou um ser humano também, e um pecador, que com certeza é maior do que todos vocês. Mas eu sei que a grande crise nossa é essa mesmo. Em algum momento a gente está com base nos sentimentos, na razão, nas emoções, e em outro momento a gente tem que deixar tudo isso de lado e andar e viver por fé. Tomar a cruz de forma consciente, crendo que nós seremos transformados. Em algum momento essa luta vai acabar, tudo vai mudar, a coisa vai ser diferente. Amém? A nossa vida não consiste nesse tempo que a gente está aqui. É uma loucura pensar que a gente tem que viver tudo aqui e agora. É uma loucura. E depois Colossenses vai dizer, no capítulo 3, versículo 1, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, aí ele coloca uma condicional, se vocês foram, porque é provável que tenha gente também entre nós que nunca provou o novo nascimento mesmo, mas está no meio da igreja. Mas se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Não as coisas da terra, lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Eu acho que a primeira escolha que a gente deve fazer é essa. É tirar os olhos da coisa mundana, terrenal, e colocar os olhos no alto. Dizer, é lá que eu tenho que focar. Me ajude, Senhor. Porque aí cada um tem sua própria luta, sua dificuldade, cada um tem sua própria guerra. Amém?